Oi, meus amores! Doutora Letícia Coniche aqui. Sejam bem-vindos à segunda aula do workshop Arte da Rinomodelação. Nesse workshop, você está aprendendo a como se tornar uma referência em ROF através da rinoescultura. Na primeira aula, que foi ontem, você entendeu que a rinomodelação não é um bicho de 7 cabeças e que com conhecimento correto você não precisa ter medo das intercorrências, porque você sabe o que fazer. E claro, né, a importância de saber uma rinomodelação para harmonizar o rosto como um todo. Agora, a partir de hoje, a gente vai para a parte prática. Hoje a gente vai fazer a parte do planejamento e você vai conhecer o mapa das 5 regiões do nariz. E o meu objetivo com a aula de hoje é mostrar que sim, qualquer profissional habilitado é capaz de criar rinoesculturas, porque mesmo que o resultado final seja de fato uma obra de arte, você não precisa de nenhum dom especial, você só precisa dominar as técnicas envolvidas. E amanhã, na nossa última aula, a gente vai fechar com chave de ouro, porque você vai ter a oportunidade de ver o procedimento que a gente vai planejar hoje sendo executado. Além disso, amanhã eu também vou revelar o que tem dentro da nossa Beauty Box, que eu preparei para você com muito carinho. E você vai descobrir como pode ganhar de forma totalmente gratuita a nossa Beauty Box, igual essa aqui. E hoje eu também vou falar aqui a segunda palavra que você vai usar para concorrer à nossa Beauty Box. Se você não assistiu a primeira aula, eu preciso te avisar que você precisa assistir. Mas eu recomendo que você faça isso apenas depois que acabar essa aula, ok? Gente, lembrando que as aulas ficam no ar somente até domingo às 23h59. Então já coloca logo um alarme para despertar no celular e não perde a aula de amanhã às 20 horas. Eu recomendo que você assista no YouTube e, se possível, pela TV, para ter uma qualidade melhor. Pega o e-book do evento ou um papel, caso você não tenha impresso o e-book, e faz as suas anotações. Entra no grupo do WhatsApp para não perder os avisos e ter um contato também direto com a minha equipe. Aproveita que você está aqui e já se inscreve no meu canal para acompanhar todo o conteúdo que eu posto. Antes da gente prosseguir com o conteúdo da segunda aula do nosso workshop, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão participando aqui desse evento. Tá lindo demais de ver todo mundo comentando nas redes sociais, no e-mail, no WhatsApp. Eu tô adorando a participação de vocês. E eu não podia deixar de registrar aqui o meu muito obrigado, de coração. Agora vamos falar um pouquinho sobre o planejamento ideal. Esse é o primeiro passo para você não ter mais medo de entregar um resultado ruim para o seu paciente. Quando você sabe fazer o planejamento ideal, você vai conseguir entregar um bom resultado. E hoje eu vou te ensinar como você pode fazer um planejamento para a rinoescultura. O primeiro passo que você precisa ter e conhecer é o mapa das 5 regiões, que é o principal e é o que baseia todo o meu método Rhino Advanced. Então foi através do mapa das 5 regiões que eu consegui entender que, associando todos esses pontos, a gente consegue entregar um resultado muito melhor para o paciente. Fora isso, vocês vão precisar saber também os tipos de narizes, vocês vão acompanhar também o planejamento de um caso clínico, que vocês vão conseguir ver amanhã a execução desse caso clínico, e a gente vai falar também um pouquinho sobre os meus resultados, os resultados dos meus alunos. Vocês não sabem a quantidade de profissionais que eu conheço que não fazem rinomodelação, e não porque eles têm medo da intercorrência, mas porque eles têm medo do resultado, porque eles não conseguem entregar um bom resultado. E isso acontece muito com profissionais que vão atrás de curso de rinomodelação e o professor ensina uma técnica exclusiva, uma técnica única para resolver todos os tipos de nariz. E a gente sabe que não funciona. Você vai com uma técnica exclusiva, uma única técnica, resolver 1% dos casos. Então, por isso que eu falo que a gente precisa entender os vários tipos de narizes, e eu vou trazer isso para vocês também, porque precisa ter várias técnicas diferentes, não é uma técnica única que vai conseguir resolver tudo. Então vocês precisam ter o conhecimento necessário para entregar um bom resultado. E aqui nessa aula eu já vou ensinar vocês os vários tipos de narizes que vão se apresentar. E também vou planejar junto com vocês um dos casos para vocês conseguirem já ter o olhar do planejamento ideal. Vamos iniciar então o nosso conhecimento das 5 regiões do nariz. E esse conhecimento foi o que baseou toda a minha técnica. Porque o que eu tinha aprendido até então era que para tratar o nariz a gente tinha que olhar para o dorso e para a ponta.
A partir do momento que eu comecei a analisar esse nariz de forma mais profunda, eu entendi que são 5 regiões, na verdade, que vão trazer um bom resultado de rinomodelação. Então acompanha comigo para vocês entenderem, tá? O primeiro ponto se chama radix e ele é o ponto mais superior da raiz nasal. Ele vai ficar ali logo após a glabela e é um ponto extremamente importante quando a gente pensa em camuflar a giba ósseo-cartilaginosa, que é uma grande parcela da população que busca a rinomodelação e que quer melhorar. Então, assim, a giba é uma das coisas que vai mais chegar no consultório para vocês quando vocês começarem a divulgar a rinomodelação, porque realmente é uma queixa que vai incomodar de perfil e de frente também. Então, quando a gente pensa em camuflar essa região, a gente precisa olhar para o radix. E ele vai ser, então, o primeiro ponto do mapa das 5 regiões. O segundo ponto a gente chama de pós-giba, que é o dorso medial. O dorso medial, ele vai ficar localizado após a giba ósseo-cartilaginosa e antes do supratip break. Então, ele ainda faz parte do dorso do nariz, porém, ele já não é na parte mais superior, ele não é na raiz nasal, ele já fica localizado na cartilagem. O nariz, ele é constituído por 1/3 ósseo e 2/3 cartilaginoso. Então, praticamente daqui para baixo, a gente só vai tratar cartilagem, tá? Então, esse ponto aqui do dorso medial, a gente já vai estar tratando em cartilagem e ele é um ponto extremamente importante nos casos de giba ósseo-cartilaginosa muito grande. Por quê? Nesses casos, só preencher o radix não vai resolver. O paciente vai ter uma depressão no dorso medial e você precisa colocar produto aqui para nivelar esse dorso. Então, sempre observar esses 2 pontos. Primeiro o radix, segundo o dorso medial. O terceiro ponto é a columela, tá? E vocês vão ver que assim, se a gente fosse olhar anatomicamente, topograficamente, a lógica seria que o terceiro ponto fosse na ponta nasal. Mas ele tem um porquê do terceiro ponto ser na columela. É porque realmente é um mapa de checklist para você ir olhando região por região das prioridades para a rinomodelação. Então, a prioridade número 1 é olhar o dorso como um todo, que vai contemplar o radix e o dorso medial. E a segunda prioridade é a columela. Por quê? A columela vai sustentar a ponta nasal. Então, não adianta você gastar todo o seu produto só na ponta e esquecer da columela. Isso era uma das coisas que mais me frustrava com os resultados, porque eu ia lá e eu aprendi aquela técnica única e achava que o nariz contemplava só o dorso e a ponta e eu percebia que mesmo colocando muito produto ali naquela ponta, eu não conseguia levantar efetivamente. Por quê? Eu não tinha aprendido o conhecimento da columela ainda. Então, a columela é mais importante do que a ponta no final das contas. Você precisa gastar mais produto preenchendo a columela do que a ponta nasal. Por isso que ele é o terceiro ponto e a terceira região para nosso método da rinomodelação. Nesse ponto aqui, a gente precisa avaliar várias coisas, tá? Porque existem vários tipos de columela. Então, tem columela embutida, a columela superprojetada. A gente tem vários tipos e várias classificações para essa columela. E para cada tipo, obviamente, a gente vai usar uma técnica diferente, tá? No caso desse manequim, por exemplo, tem uma columela super projetada. É uma columela que a gente teria que colocar pouco produto e com uma técnica específica para a gente não projetar demais. Então, tudo isso é muito importante para vocês entenderem. O quarto ponto do nosso mapa das 5 regiões é a ponta, efetivamente. Então, agora sim, a gente vai olhar para a região da ponta, que é constituída pelo supratip e o infratip. E quando a gente quer elevar essa ponta, nós vamos colocar produto onde? Sempre no supratip. A gente não pode colocar o produto infratip. Por quê? Nesse caso, você estaria trazendo ainda mais peso para a parte mais baixa da ponta e a gente quer sempre elevar essa região. E por que mencionar essas 2 regiões da ponta é importante? Porque quando eu fiz os meus cursos ali de rinomodelação no começo, na própria pós-graduação, ninguém me falou dessas regiões, ninguém me falou que eu tinha que colocar o meu produto no supratip. Para vocês entenderem que provavelmente alguns de vocês aqui já fizeram curso de rinomodelação e talvez nunca ouviram falar sobre essa região. Então, é tão importante você conhecer a topografia e também saber onde colocar.
E nesse caso, quando a gente quer elevar a ponta, a gente sempre vai colocar o nosso produto no supratip. E a última região do nosso mapa das 5 regiões é a fossa piriforme. E essa, com certeza, eu tenho, assim, absoluta convicção que quem fez rinomodelação aqui, quem já trabalha com esse procedimento, já fez curso, nunca ouviu falar que a fossa piriforme é um ponto para ser preenchido dentro da rinomodelação. E, gente, se vocês soubessem a diferença que faz para o resultado final, todas as minhas rinomodelações eu faço esse ponto, que é o da fossa piriforme. Por quê? Ele vai dar sustentação para a asa do nariz. Então, muitas vezes, naqueles casos que o paciente quer melhorar essa abertura da narina ao sorrir, né, que é uma queixa muito frequente aqui no consultório. O paciente vem, eu quero fazer rinomodelação porque a minha ponta baixa muito quando eu dou risada e também porque a minha asa do nariz abre demais. Esse tipo de paciente, quando faz esse ponto da fossa piriforme, tem um super resultado. E para todos os tipos de narizes também cabe fazer a fossa piriforme. Por quê? Você vai estar dando suporte para a asa do nariz, que é extremamente importante para o resultado final e quando a gente quer levar essa ponta. Então também façam aí, e ele contempla essa região muito importante para a rinomodelação. Agora vamos relembrar os 5 pontos do mapa da rinomodelação. Então o primeiro ponto é o radix, o segundo ponto é o dorso medial, o terceiro ponto columela, o quarto a ponta e o quinto fossa piriforme, que é extremamente importante para a gente ter um super resultado para a rinomodelação. Aí vocês vão me perguntar, todos os casos você vai preencher as 5 regiões? Não, gente. Por isso que eu falo que é importante vocês entenderem do método e entenderem os tipos de nariz. Porque não são todos os pacientes que vão fazer as 5 regiões. A gente vai precisar identificar o tipo de nariz que esse paciente tem e saber usar a técnica específica para esse tipo de nariz. E agora vamos entrar então no índice nasal. O que é o índice nasal, gente? Ele, na verdade, vai fazer uma conta de divisão que vai sugerir o tipo e a etnia desse paciente. Então a gente tem o nariz mesorrino, que é o nariz oriental, a gente tem o nariz leptorrino, que é o nariz tipo caucasiano, a gente tem o nariz negroide. Então esse índice nasal, ele vai nos dar esse norte, a partir do momento que a gente divide a largura do nariz com o comprimento. E essa medição a gente pode fazer com o paquímetro, e esse número específico vai nos dizer se esse nariz ele é leptorrino, mesorrino, platirrino, enfim. E antes de eu mostrar os tipos de narizes para vocês, eu quero planejar o nosso caso de rinomodelação amanhã. Essa paciente aqui, ela me procurou por quê? Ela se incomodava que a ponta baixava muito ao sorrir, ela tinha uma abertura excessiva da narina também ao sorrir, e ela queria um pouco de afinamento para esse nariz. A gente consegue com a rinomodelação? Com certeza. Então vamos analisar primeiro a foto de perfil. Vocês podem ver que ela tinha levemente uma giba ósseo-cartilaginosa proeminente e era um dorso mais convexo, tá? Isso quer dizer o quê? Que a parte cartilaginosa do nariz dela tinha muita projeção. Em compensação, se vocês forem olhar o radix dela, era mais fundo, tá? Então, qual que foi o planejamento nesse caso? Fazer o preenchimento de radix, então fazer esse preenchimento aqui, nessa região mais superior do nariz. Ela não precisa do preenchimento do dorso medial, ou seja, do mapa das 5 regiões, a região 2 a gente não vai preencher no caso dessa paciente. E olhando aqui para o perfil dela, vocês podem ver que a columela é um pouquinho já projetada, né? Não é aquela columela discreta, não é uma columela embutida, é uma columela que já tem uma projeção. Então a gente tem uma limitação aqui em quantidade de produto, a gente não pode colocar muito. Mas como a gente quer melhorar a elevação da ponta, precisamos sim colocar produto aqui. Então também fiz preenchimento da região 3, que é a columela. Fiz o preenchimento da ponta nasal, fazendo a elevação e deixando essa ponta mais delicada e também conseguindo elevar um pouquinho a projeção mais superior do supratip, para que não chame atenção para o infratip. E, por último, a nossa região 5, que é a fossa piriforme, que no caso dela é extremamente importante porque ela se queixava da abertura da narina ao sorrir. Então, quando a gente quer fazer um pouco dessa contenção da narina, a gente precisa colocar produto ali, por 2 fatores. A gente vai dar suporte para essa região óssea, então vai ter um suporte nessa região que não vai deixar essa abertura ser tão grande. E o segundo ponto é a miomodulação,
Ou seja, através do acréscimo do ácido hialurônico, ele vai criar uma barreira física ali que não vai deixar essa musculatura, que é o músculo elevador da asa do nariz, levantar tanto essa região. Então, através desses dois objetivos, a gente consegue melhorar sim a abertura da narina do paciente. E no caso dela foi exatamente isso que eu planejei e que a gente fez. Eu vou mostrar para vocês agora como ficou a região do nariz, né? Como ficou a rinomodelação depois do nosso procedimento. Olha só, gente. Percebem como o perfil está muito mais delicado? Como a ponta do nariz está mais elevada? E ela mesma, depois que fez o procedimento, falou, nossa, como mudou tudo. E isso é um relato que eu tenho recorrente dos pacientes. Porque como o nariz é a região central da face, depois que a gente faz o nariz, ele harmoniza, assim, todo o rosto. Porque realmente ele tem esse impacto. E eu sempre falo, imagina se eu tivesse seguido aquela técnica tradicional de retroinjeção única. Como que seria esse resultado? Vocês acham que eu teria tido esse mesmo resultado que eu tive? Com certeza não. Por quê? A técnica de retroinjeção única, ela entra pela ponta e ela vai fazer uma retroinjeção que cria um túnel na região do nariz. Existe realmente um efeito de tunelização. Então, se eu fizesse isso nesse tipo de nariz que tem um dorso mais convexo, eu teria colocado o produto no dorso medial e eu não teria tido um resultado harmônico. Então, essa é a diferença de você ter a liberdade de saber planejar para cada tipo de nariz. Não adianta ficar preso a uma técnica única, porque você não vai conseguir resolver todos os casos. E agora que vocês aprenderam a planejar o nariz, eu vou mostrar para vocês os tipos de narizes que a gente tem e que vão aparecer para vocês no consultório. O primeiro tipo é o mesorrino. Gente, o nariz mesorrino, ele é um nariz típico oriental. E esse tipo de nariz, o que acontece? Ele normalmente tem um radix pouco projetado, então um radix muito fundo e essa região da cartilagem da ponta e da asa do nariz muito espessa. Nesse tipo de nariz, a gente sempre precisa fazer o preenchimento do radix, gastar bastante produto também na região da columela, fazer também todo o nosso suporte ali da fossa piriforme e refinar a ponta do nariz. Então, normalmente, o nariz oriental, ele vai ter esse tipo de característica, tá? Agora, falando do nariz leptorrino, ele é um nariz típico caucasiano, tá? Esse nariz, normalmente, ele é estreito e ele é mais alto. Só que ele também tem a pele bem fina e as cartilagens bem projetadas. Esse tipo de nariz costuma ter a giba ósseo-cartilaginosa bem proeminente e a ponta normalmente é mais caída. Então, leptorrinos, normalmente a gente faz sim aquele preenchimento de radix, dá uma boa sustentada na columela e vai também fazer aquele refinamento na ponta. Se vocês forem analisar esse caso que eu mostrei para vocês do planejamento, era uma paciente com nariz caucasiano, um nariz leptorrino. E é uma coisa que eu sempre falo também, por mais que a gente conheça os tipos de narizes, o mesmo nariz leptorrino de um paciente de outro vai ter diferenças e a gente vai ter que planejar de forma diferente. Porque às vezes esse paciente tem aquele nariz tipo caucasiano com a giba ósseo-cartilaginosa, só que ele bateu, fraturou o nariz quando era pequeno, tem uma pequena laterorrenia, então ele vai ter uma assimetria. A gente vai planejar da mesma forma? Claro que não, a gente vai precisar saber várias técnicas e a técnica específica para a simetrização do nariz. Então, mesmo sabendo esses tipos que vão se apresentar para vocês no consultório, vocês vão precisar saber várias técnicas diferentes. Seguindo com os tipos de nariz, a gente tem o nariz negroide, que é o nariz platirrino. E nesse tipo, o que acontece? Ele vai ter um dorso mais baixo, ele vai ter pouca estrutura óssea e cartilaginosa e ele costuma ter uma pele mais espessa, uma ponta mais bulbosa também. Ponta bulbosa é uma ponta mais boloide mesmo. Então, normalmente, esse paciente ele quer o quê? Ele quer afinar o nariz. É o que a maioria dos pacientes querem. E esse tipo de nariz a gente vai gastar bastante produto para fazer. É um paciente que a gente usa 2 ml, às vezes para fazer rinomodelação. Então, assim, várias técnicas diferentes, vários tipos de narizes e como eu sempre falo, tem que personalizar para o seu paciente. Às vezes, você vai olhar esse tipo de nariz e você já vai querer afinar. E às vezes ele
talvez não queira isso, às vezes ele quer levar a ponta. Então é sempre muito de conhecer o seu paciente, de entender o tipo de nariz, apresentar para ele como você pode melhorar, ouvir as queixas dele e ter o seu arsenal de ferramentas, seu arsenal de técnicas para você conseguir identificar a melhor técnica no caso do seu paciente. E para muitos de vocês, essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre nariz platirrino, mesorrino, leptorrino, porque realmente esse conceito ele não é ensinado nos cursos de rinomodelação. Na verdade, todo esse conhecimento eu adquiri indo atrás de artigo científico, indo aprender com o cirurgião plástico, rinoplastia. Então eu tive que fazer cursos de rinoplastia para conseguir aprender esses conceitos e trazer para a rinomodelação. Então muita coisa vocês não vão achar. Eu falo que não existe curso tão completo como o meu de rinomodelação, porque não tem esse conceito ensinado, não é difundido. Os professores, eles têm medo, eles não vão atrás de conhecimento, eles não preparam o aluno. Então, provavelmente, essa é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso. E é muito importante você saber identificar o tipo de nariz que seu paciente apresenta. E até falando um pouquinho do método, né, falando um pouquinho das 5 regiões, né, por que eu pensei em fazer o preenchimento da fossa piriforme para trazer um resultado para a rinomodelação? Não é uma região também que os professores, a maioria dos injetores vão olhar e falar que é uma região para rinomodelação. Eu conseguia ver que os narizes esteticamente harmônicos e bonitos que chegavam aqui no consultório para mim, eles sempre tinham essa asa do nariz um pouquinho mais curta, eles sempre tinham a sustentação na fossa piriforme. Então isso é algo que eu consigo trazer e é muito do olhar, né? Eu costumo fazer muito isso. O que uma face bonita tem, né? Quais são os elementos dessa face bonita, o que é atrativo. E um nariz atrativo, ele tem a sustentação na fossa piriforme. Então foi através dessa análise facial e desse olhar que eu consegui identificar esse ponto e eu comecei a fazer esse ponto nos meus pacientes de rinomodelação e conseguia ter resultado muito melhor. Então foi muito através desse olhar. E aí vocês podem ver como, se eu ficasse limitada ali só naquela técnica de retroinjeção única, eu não ia conseguir trazer esses resultados que eu tenho hoje. Com certeza não ia. Por quê? Eu vou entrar por aqui, o básico e o normal que eles ensinam é entrar pela ponta, fazer uma retroinjeção única, fazer um pouquinho de sustentação ali na ponta e acabou. E vocês acham que isso ia conseguir contemplar um nariz tridimensional? Vocês acham que isso ia tratar o nariz como um todo? E aquele paciente que se queixa da asa do nariz ao sorrir, ele vai ter uma melhora com essa técnica? Com certeza não. Então, por isso, foi através dessa insatisfação que eu fui atrás e comecei a estudar a fundo para conseguir construir o meu próprio método e entregar um resultado realmente efetivo. Agora, pegando como exemplo esse nariz que eu acabei de fazer o planejamento com vocês acham que se eu fizesse a técnica de retroinjeção única, eu ia conseguir entregar o mesmo resultado? Imagina se ela tivesse uma laterorrenia, o nariz torto. Vocês acham que eu ia planejar da mesma forma a rinomodelação? Com certeza não, gente. A gente precisa ter um arsenal de técnicas, precisa entender os tipos de narizes e fazer a técnica mais assertiva para cada tipo de nariz. Então, se ela tivesse uma laterorrenia, com certeza o planejamento seria diferente. E o bom é que vocês vão conseguir acompanhar comigo na aula de amanhã a demonstração dessa paciente. Então, vocês já vão conseguir ver um nariz leptorrino com um dorso convexo, que quer melhorar a questão da abertura do nariz, que quer elevar um pouco a ponta, e vocês já vão conseguir ter esse conhecimento dessa técnica amanhã. Porém, sinto dizer que é apenas uma técnica. Com essa técnica você vai conseguir resolver 1% dos casos, tá? Vocês precisam entender todas as técnicas que tem, e é por isso que dentro do meu método eu tenho ali mais de 15 técnicas e tô cada vez colocando mais técnicas ali, porque eu percebo que existem vários tipos de nariz diferentes, para cada tipo a gente precisa de um método diferente, uma técnica diferente. Então é por isso que eu tô sempre aprimorando e sempre passando esse conhecimento para os meus alunos. E eu sei que pode parecer muito difícil no começo, até porque depois dessa aula aí que vocês tiveram de tipo de nariz, deve ter ficado com uma super informação e pensado, e agora, como que eu vou planejar a partir de agora com esse conhecimento? E eu sempre falo, né, os privilegiados são os meus alunos, porque eles têm já o caminho das pedras ali, e tem toda a minha assessoria junto com eles. Então não é raro algum paciente, algum aluno, aliás, me mandar foto de paciente e eu ajudar o aluno a fazer o planejamento dessa rinomodelação.
Então, esse contato comigo, nessa assessoria que eu dou para os meus alunos, realmente é algo impagável e é algo que eu nunca tive, né? Eu sempre falo, eu não tive mentores na minha vida. Então, eu proporciono isso para os meus alunos, esse acompanhamento de perto, justamente por isso, porque eu quero que eles se sintam seguros. E, inclusive, amanhã eu vou abrir, né? Vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a minha última turma para o método Rhino Advanced. Então, não percam a aula de amanhã, que vai ser extremamente importante. E claro que amanhã tem um momento mais esperado por vocês, que é a demonstração prática desse caso que a gente planejou junto. Então, amanhã tá imperdível, gente. E eu agora acabei de me lembrar que eu tenho que falar a palavra-chave para vocês, tá? A palavra de hoje é liberdade. Então já aguarda aí, já anota e amanhã eu vou revelar, além do que tem dentro da nossa Beauty Box, como você pode fazer para participar desse sorteio. Então não esquece de entrar no nosso grupo do WhatsApp, não esquece de baixar o conteúdo complementar da nossa aula e já lembra de colocar um alarme no seu celular para amanhã às 20 horas você estar junto comigo para a gente ir para mais uma aula. E agora eu vou deixar vocês então com o depoimento do meu aluno que fez o método Rhino Advanced, de como isso impactou a vida dele. E a gente se vê amanhã então às 20 horas. Um beijo e até! Oi gente, eu sou o Dr. Andrigo Lorenzoni, eu sou farmacêutico esteta, mas hoje eu estou aqui para falar da minha experiência como aluno. Durante a minha trajetória aí na harmonização facial e corporal, eu tive algumas frustrações, assim como a maioria de vocês, né? Isso é uma coisa que passa pela nossa trajetória. Em relação à harmonização facial, uma coisa que me agrada muito é fazer nariz, né? A rinomodelação. Mas eu tinha uma problemática aí, porque a formação que eu tive para aplicar essa técnica foi muito padronizada, era uma receitinha de bolo que não se aplicava a todos os meus pacientes. Então eu acabava tendo resultados que me frustravam e que frustravam os meus pacientes. A partir disso, eu busquei um conhecimento mais aprofundado e foi quando eu conheci o método Rhino Advanced, da doutora Letícia Konishi. Esse método me proporcionou a possibilidade de diferenciar e individualizar o tratamento de cada um dos meus pacientes. Então eu comecei a visualizar o nariz de uma forma diferente e como ele impacta no rosto e na estética do meu paciente. Isso, então, acaba trazendo um resultado para mim e para o meu paciente. Além de tudo, uma metodologia que entrega um resultado muito seguro, então me deixa mais seguro para aplicar essa técnica na minha prática clínica. Um outro diferencial que o curso me proporcionou foi o ganho financeiro, né? O retorno financeiro. Nós sabemos que tem muitos profissionais no mercado e isso acaba dificultando muitas vezes a captação de clientes, né? De pacientes e manter esses pacientes a longo prazo. O curso com certeza me proporcionou esse retorno, né? Além da segurança como profissional, os resultados satisfatórios para os meus pacientes e também o retorno financeiro que eu esperava. Então é isso, eu super recomendo esse método, o curso ele é bem profundo, ele é bem denso, super recomendo que vocês façam porque vai agregar na prática clínica, vai deixar vocês mais seguros e vai trazer retorno para a clínica de vocês.